A paz do Senhor. A aula de hoje é a aula 1 da disciplina Teologia Bíblica dos Livros Poéticos e Sapienciais. E nós vamos começar com uma introdução sobre a Bíblia. A Bíblia, que é o livro sagrado, ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E a nossa disciplina em especial, ela vai tratar dos livros poéticos e sapienciais que estão no Velho Testamento. E que livros são esses? Esses livros são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São os chamados sapienciais na Bíblia protestante. Os livros sapienciais, segundo o cânon do Antigo Testamento, eles são livros de sabedoria, também são chamados de poéticos, pois quase todos os seus textos são escritos como poesia para uso pessoal e litúrgico, declamada ou cantada. No antigo Israel, a música e a poesia eram meios privilegiados para a expressão da religiosidade pessoal e comunitária. E nós vamos começar, então, falando individualmente de cada livro sapiencial. E o primeiro livro que nós vamos tratar é o livro de Jó, que é considerado um dos mais belos da literatura mundial, não só da literatura protestante ou literatura cristã, mas da literatura mundial. Ele apresenta um grande fascínio para os leitores e também, por outro lado, grandes dificuldades para a sua compreensão. A sua estrutura é bastante simples. Ele tem a sua divisão em prólogo, que são os capítulos 1 e 2, diálogos, capítulos 3 a 42, versículo 6, e epílogo, que vai do capítulo 42, versos 7 a 17. Essa simplicidade do livro de Jó encobre a complexidade dos temas tratados no livro, pois o livro de Jó é um dos mais difíceis de compreensão que temos na Bíblia Sagrada. Os discursos no livro de Jó representam duas visões contrastantes da sabedoria no antigo Israel. Os discursos dos amigos de Jó, e mesmo os discursos de Jó, representam uma visão da sabedoria israelita, semelhante à sabedoria de outros países do Antigo Oriente, na qual tudo na vida se explica por uma relação causa-efeito. Se você é bem-sucedido, é abençoado por Deus. Se é mal-sucedido, é amaldiçoado por Deus. Essa é uma visão existente entre as nações pagãs que Israel se relacionava. É a lei, a chamada lei do retorno, ou seja, para eu ser abençoado por Deus, eu preciso praticar o bem. Se eu sou amaldiçoado, é porque eu tenho praticado o mal. E essa sabedoria, essa lei do retorno, ela era bem presente nas nações ali, junto à nação de Israel. Mas o livro de Jó, ele vai questionar essa visão. Nos discursos de Yahvé, que é o nome hebraico para Deus, o Senhor ensina a Jó e a quem lê o livro que a vida é muito complexa e que somente Yahvé, Deus, conhece o princípio e o fim das coisas. A pessoa sábia não é aquela que explica tudo ou tem resposta para tudo, mas aquela que teme a Deus e mesmo quando não consegue explicar algo, pratica a vontade do Senhor. Nós não conseguimos todas as respostas na Bíblia, nem no livro de Jó. Mas mesmo assim, a nossa fé em Deus, ela deve ser presente nas nossas vidas, independente dos resultados do que venha a acontecer.
Qual é o tema, né, do livro de Jó? O sofrimento, pois é a partir da situação de Jó que é tratado esse tema. Sofrimento, aí vem as doenças físicas, a falta de dinheiro, os fracassos da vida. Todos esses temas estão lá no livro de Jó, sendo que eles não são evidência de que uma pessoa não é abençoada por Deus. Ou seja, Jó estava passando por todos aqueles problemas, todas aquelas aflições, por não ser abençoado por Deus. O sofrimento, ele existe e é uma consequência do pecado e da injustiça humana, mas não pode ser explicado com base no que a pessoa que sofre fez em sua existência. Diante do sofrimento, a atitude a se desenvolver é da solidariedade para com quem sofre e da fidelidade a Deus, que criou o mundo, governa e sofre com os que sofrem. Então, em nenhum momento, né, aquele sofrimento de Jó foi pelo fato dele ser um pecador, de ser infiel a Deus. Muito pelo contrário. Mas o sofrimento, ele existe na humanidade, sempre existiu e sempre vai existir. E ele pode sim ser uma consequência do pecado, não uma punição ao pecado, mas uma consequência. E também da injustiça humana, já que vivemos num mundo em que as injustiças são gritantes. O segundo livro poético ou sapiencial é chamado de livro de Salmos, ou saltério, né? Como é chamado também. O que é o livro de Salmos? Uma coletânea, uma coleção de poemas e canções litúrgicas de várias épocas da história de Israel, cuja forma final foi elaborada por volta de 300 anos antes de Cristo. Ou seja, os salmos que nós temos hoje, essa coletânea que está na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, teve a sua formação final por volta de 300 anos antes de Cristo. E ele é dividido em 5 livros, em 5 partes, na verdade. Primeira parte, Salmo 1 ao 41. A segunda parte, Salmo 42 ao 72. A terceira parte, Salmo 73 ao 89. A quarta parte, Salmo 90 ao 106. E a quinta parte, o Salmo 107 a 150. E nós, quando formos estudar particularmente, o livro de Salmos na aula que será sobre esse livro, nós vamos entender por que essa divisão. Há uma rica variedade de formas textuais e litúrgicas que expressam a diversidade da vida religiosa e do culto propriamente dito, o culto que existia na nação de Israel. Ele é, sem dúvida, o livro de Salmos, o livro mais lido nas igrejas cristãs, livro veterotestamentário, mais lido. Sua forma de hinos e de poesia, suas temáticas litúrgicas, devocionais e pessoais atraem leitores que buscam, através da leitura do livro de Salmos, desenvolver a espiritualidade, a capacidade de oração, a percepção da majestade divina e o crescimento espiritual. Então, todos esses temas estão no livro de Salmos, por isso ele é um dos livros mais lidos, ou o mais lido do Velho Testamento. Mas, juntamente com esses aspectos pessoais e devocionais, os Salmos também nos apresentam temas da sabedoria, ou seja, como viver bem, é um tema que encontramos no livro de Salmos. Fala também sobre a história de Israel. Vários salmos reportam a acontecimentos da história do povo de Israel, da política, e a gente vê os salmos especificamente que tratam da questão dos reis de Israel, dos reis humanos, e do reinado divino, o reinado de Deus na nação de Israel.
E também temos salmos que tratam da controvérsia teológica entre profetas e sacerdotes, e salmos também que tratam da esperança messiânica, ou seja, salmos que anunciam a vinda do Messias. O livro de Provérbios, o terceiro livro sapiencial, também é uma coleção de ditos e narrativas de sabedoria. Os textos que compõem o livro de Provérbios são de diferentes autores, épocas da história de Israel e até mesmo de fora de Israel. Por exemplo, os versículos, os capítulos e versículos do 30 e 31 são atribuídos a sábios de Massá, ou seja, de uma outra nação, não a nação de Israel. Os textos sapienciais são fruto da reflexão dos sábios sobre a vida humana e da natureza, e desse modo refletem os limites e as possibilidades da condição social, econômica e pessoal de seus autores. Nós encontramos no livro de Provérbios ditos que descrevem a realidade e que tratam de problemas e situações bem cotidianas. Nós temos em seguida o livro de Eclesiastes, que é o mais recente dos chamados livros sapienciais, que estão no cânon. Foi escrito já no período helenístico. De modo semelhante ao livro de Cantares, não há consenso entre os estudiosos sobre a estrutura do livro, nem mesmo com relação à interpretação da estrutura temática e argumentativa do mesmo. O que mais importa para entender Eclesiastes é perceber que o livro apresenta uma visão conflitiva da sabedoria. Ele tenta, ao mesmo tempo, questionar as visões veter-oriental e helênica da sabedoria e contrapor essas visões à sabedoria baseada no temor a Yahvé. A cosmovisão que existia naquele tempo, em que o livro de Eclesiastes ele foi escrito, questionava a visão vetero-oriental das nações, que eram nações que durante muito tempo foram inimigas de Israel, e também da visão helênica, que era a visão da cultura grega, da sabedoria. E ele vai contrapor essas visões baseado no temor a Yahvé, ou seja, a sabedoria divina ela é maior do que as sabedorias que existiam nessas culturas. E o que o autor vai fazer é exatamente mostrar que a sabedoria deve ser baseada no temor a Yahvé, que é o Deus Todo-Poderoso. As ideias básicas do livro de Eclesiastes são: a vida humana é marcada pela finitude e pela morte, de modo que pouco importa o ter, e sim o ser fiel e temente a Deus. Mesmo sendo finita, a vida humana no presente é valiosa e deve ser vivida com intensidade, mas sempre sobre o temor de Deus. Para viver a vida intensamente, é preciso refletir cuidadosamente sobre os seus limites, a fim de que não desperdiçarmos tempo e energia com o que não nos fará felizes diante de Deus. A vida humana, então, ela é tratada de uma forma muito real no livro de Eclesiastes. Então, o importante é ser, não ter, o importante é viver com intensidade. E viver intensamente é sempre viver debaixo da direção do Senhor. E o livro de Cantares, o último livro que nós vamos estudar, é uma coletânea de poesias de amor. Há aí um problema de interpretação, um conflito, na verdade, de interpretação, porque alguns autores vão dizer que
o livro ele tem um modelo tipológico alegórico. Cantares, então, representa o amor de Deus pela humanidade, ou por Israel, ou o amor entre Cristo e a igreja. Mas essa interpretação, ela tem o seu valor, mas interpretações, não é, que vieram depois vêm dizer o seguinte: ele trata realmente do amor entre o homem e a mulher, do amor eros, do amor que une duas pessoas e as faz uma só carne. Então, o livro de Cantares é direcionado mesmo para os homens e mulheres. Então, Cantares seria uma sublime explicação do amor e da paixão entre duas pessoas que estão tendo, né, um relacionamento. Esse seria o verdadeiro objetivo do livro de Cantares. E nós vamos então estudar os 5 livros sapienciais com mais calma a partir das próximas aulas, onde estudaremos individualmente cada livro hoje que foram introduzidos nessa primeira aula.